Vamos a mais um esboço da lição da Escola Bíblica. A lição que iremos estudar é a quarta lição, que tem por título A Atualidade dos Dons Espirituais. Para esta lição, como um todo, para os primeiros 3 meses deste ano de 2021, o título da lição diz que o verdadeiro pentecostalismo, este é o principal tema, e fala também que a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O texto áureo da lição 4, que iremos estudar, está na primeira carta aos Coríntios 12, o versículo 4, e a leitura da lição também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Quarta lição, o título A Atualidade dos Dons Espirituais. Amados, a atualidade dos dons, quando se diz atual, está se dizendo no mesmo momento como presente. Ou seja, as manifestações atuais, as atualidades atuais do Espírito Santo. No momento da ação, está agindo, está acontecendo, ocorrendo no mesmo e no momento em que estamos vivendo. Dito isto, o Espírito Santo age hoje também na igreja, do mesmo modo que agiu no passado. Dom, segundo o dicionário secular, quer dizer presente, oferecido por alguém. Dádiva, algo que você vem agradar a alguém. Isso que se diz no dicionário secular. Quanto à religião, o dom se refere à graça que se recebe de um santo ou entidade espiritual. A lição vai ensinar o que é dom espiritual. E ela diz que dom espiritual significa capacitação especial e sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Em Romanos, capítulo 12, versículos do 6 ao 8, são apresentados alguns dons que são, dentre eles, dons de profecia, ministério, ensino, exortação, presidir, repartir, dons de misericórdia. E Paulo recomenda usá-los com alegria, humildade e fidelidade, sabendo que a igreja é um corpo com diferentes membros e nem todos têm as mesmas operações. Em 1 carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 28 ao 31, pelo mesmo, Paulo fala que as manifestações dos dons é dada pelo Espírito para o que for útil no trabalho cristão. Dentre essas operações estão de sabedoria, ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, discernimento, profecia, variedades de línguas, interpretação das línguas também. Além disso, ainda é apresentado outra lista de dons na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Neste caso, os estudiosos entendem que aqui estão os dons ministeriais e tem a ver com a posição que a pessoa é e o que difere uma da outra. Essas posições estão em apóstolo, profeta, doutores, dons de milagres, dons de curar, de socorros, ou seja, os dons de governar, variedades de língua. E no mesmo sentido, os dons é expresso na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz também, existem dons de apóstolo, de profecia, evangelista, pastores, doutores, homens dotados pelos dons ministeriais, tornam-se eles mesmos, os dons, um dos meios de expressão da graça divina entre os homens, como está em Efésios, capítulo 4 e o versículo 7. É recomendado ao crente buscar com zelo os dons espirituais, como está na primeira carta aos Coríntios 12:31 e também na primeira carta aos Coríntios 14 e o versículo 1.
Porque uma coisa é fazer a obra com vontade e dedicação pessoal, e outra é fazer no poder do Espírito Santo. Não é preciso fazer muito esforço para saber de que forma é melhor. Ainda que tenha pessoas escondendo os talentos, quando o crente é batizado e recebe dons, Deus está o chamando para o serviço. É interessante, né? E quanto à necessidade dos dons espirituais hoje? É necessário entendermos os dons e sua finalidade, desejá-los e buscá-los, como está na primeira carta, como está em Lucas 11 e o versículo 13. É necessário querer, desejar e buscar. Leia o que está em Lucas 11 e o versículo 13. Não devemos cair no engano que muitos ministérios caíram em dizer que os dons não estão ativos hoje. Se o Espírito Santo está em plena operação, como seus dons podem não estar? Segundo o Espírito, só agiu até aqui até que a inspiração para se escrever a Escritura foi terminada. Assim, o cânon sagrado foi concluído, a ação do Espírito também foi concluída. Com isso, segundo eles, não é mais necessário o Espírito Santo. Mas veja o que diz João 14, o versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador. Quem é esse outro Consolador que se refere a Jesus? O Espírito Santo. E diz mais, para estar com vocês para sempre. Portanto, o que os estudiosos dizem que a ação do Espírito Santo cessou, parou, com o fim do cânon bíblico, aqui em João 14,16 diz que ele continua atuando na vida de cada um. Em Atos capítulo 2, versículo 39, diz que a promessa diz respeito a todos quanto foram chamados por Deus, aos de longe e de perto. Dizer que a ação do Espírito não está mais em operação contradiz estes versículos e não tem base bíblica. A palavra afirma que não devemos ignorar tal assunto. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Porque isto se reveste de uma importância singular, única, ainda mais nos dias mal em que vivemos. Se esses recursos só podem ser operados pelos crentes em Jesus, julgo que essa operação está perdendo um tempo precioso. Enquanto a igreja estiver na terra, os dons estarão ativos e disponíveis. Veja o que diz 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 8 ao 10. Para qualquer crente, em qualquer idade, para homens, mulheres e crianças, em qualquer fase da vida cristã, os dons estão disponíveis. Aleluia! E com os versículos bíblicos que nós fizemos questão de citar para você, você pode conferir essas bases bíblicas. E qual a função dos dons espirituais? Olha, nenhum ser humano tem o poder de conceder os dons. Eles também não são talentos naturais. Ninguém obterá pela busca natural os dons espirituais. Eles provêm de uma única fonte, e esta fonte é Deus. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Além disso, seu uso não está restrito às paredes da igreja. Ele pode ser útil na vida, no serviço cristão, tal como a evangelização, para edificação pessoal e dos ouvintes e testemunhas das suas operações. Em nenhum lugar nas Escrituras vemos delimitação para os dons, ou seja, a ação espiritual ela continua ativa. Busque, devemos buscá-la constantemente.
eles não podem ser usados para proveito próprio. Porque se alguém tem essa intenção, significa que o que age nele já não é o Espírito Santo. Ele se tornou um mercenário, como está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Como diz a palavra, de graça recebestes, de graça dai. Não é dado para projeção humana, nem é oferecido de grau de espiritualidade de uma pessoa, mas para o bem da igreja. Aleluia! Os dons independem da vontade humana. Ninguém vai usá-los a seu bel prazer. Mas na hora e ocasião que for a vontade divina, da mesma forma que o Espírito reparte particularmente a quem quer, também se manifesta a hora que o Espírito desejar. Isso acontece para a glória ser de Deus e não do homem. Podemos citar o título do exemplo para uma passagem que se encontra em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos do 1 ao 7, em que Elias e um grupo de profetas estavam cortando árvores com um machado emprestado. Portanto, o homem nada tem, mas tudo vem de Deus. E para frisar bem a frase, quando aquele homem dizia, o machado é emprestado, a ferramenta é emprestada, o dom é gratuito de Deus para o seu uso, não para proveito pessoal. Eles não são base para destaque de nenhuma pessoa ou para considerar um crente mais importante do que outro. Antes, cada pessoa é colocada no corpo de Cristo de conformidade com a vontade de Deus. E todos os membros são importantes para o bem-estar espiritual e funcionamento apropriado desse corpo. Os dons espirituais devem ser usados não com orgulho, nem visando a exaltação pessoal, mas com o desejo sincero de ajudar o próximo e com um coração que realmente se preocupa com as outras pessoas. Que lindo, não é verdade? Olha, quando um crente submete sua vontade à de Deus, o Espírito o capacita de modo sobrenatural e ele ministra acima de sua capacidade. Como era a pregação do apóstolo Paulo, como está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e o 4º versículo. Demonstração do Espírito e de poder. Os dons mostram as manifestações do poder de Deus. Vale lembrar que o poder do Espírito Santo de Deus ou de Cristo não estão restritos aos dons, porque Deus não tem limite. Veja o que está em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Os dons refletem algumas de suas operações, e isso para edificação da igreja. Os dons revelam unidade na diversidade. Os dons revelam união, amor, aproximação na diversidade. Sendo a igreja um corpo, como está na primeira carta aos Coríntios 10 e 17, e tendo diferentes membros, e nem todos têm a mesma operação, portanto, a diversidade de dons é uma realidade para atender suas diversas necessidades. Toda essa diversidade de dons tem sua origem na presciência de um Deus trino. Tanto o Pai, o Filho e o Espírito se manifestam nessas atividades espirituais para o bem do seu corpo. Vemos muitas e variedades operações, dons e ministérios, mas um só Espírito opera todas essas coisas. Um Deus, um só Senhor, aleluia, um Deus trino, que desempenha papéis diferentes, porém em plena harmonia e unidade perfeita. A igreja, portanto, deve refletir
tal caráter de unidade e cooperação, sem cisma ou divisão, porque o Espírito une a todos, de tal maneira que existe uma interdependência entre todos. O bem-estar e progresso de uma igreja depende de todos os membros, como a própria palavra diz, que a igreja de Cristo é um corpo. Então, se uma parte ou um órgão adoece, todo o corpo sente. Então, os dons espirituais é para o bom andamento da igreja. Os dons espirituais são serviços especiais dados ao crente. Por fim, a manifestação dos dons estará ativo e operando até que Jesus venha, todos os dias em que a igreja estiver aqui, como está na primeira carta aos Coríntios 13, dos versos 8 ao 10. É um erro pensar que isto foi exclusividade dos tempos apostólicos da igreja primitiva. Se o Espírito está ativo e operante, seus dons também estão. Vivemos em dias bastante trabalhosos e mau. Os dons é uma necessidade para revelar o poder de Deus para a igreja e para o mundo. A igreja tem uma missão. Ela não será feita com sabedoria e poder humano, mas sim no poder do Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está em Zacarias 4, o versículo 6. Viver uma vida cheia do Espírito é o que nos é recomendado, como está em Efésios 5,18. Diz: enchei-vos do Espírito, que este mandamento incomode você a partir de hoje, a partir de agora, e o leve a buscar os dons e servir a Deus com o poder do Espírito Santo, tendo também em mente que a igreja é uma sociedade agraciada, porque Deus, a fonte, estabeleceu esta comunidade como receptáculo, ou seja, receber de Deus, de alguma de suas operações que se manifestam com os dons espirituais, tanto para a igreja como para o mundo. Portanto, busquemos então os dons espirituais. Amém? E assim nós terminamos o resumo, o esboço da lição 4, que teve por título a atualidade dos dons espirituais. Eu quero aqui deixar um agradecimento muito especial ao meu irmão Jair Herculano, que prepara esses esboços, nos dá aqui sempre esse seu resumo, e aqui nós passamos para você. Nós aprendemos com a lição, aprendemos com este resumo e passamos para você que nos acompanha. Portanto, um beijo para o meu irmão Jair Herculano, auxiliar ali em Carpina, e os demais que nos acompanham. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Então agora você compartilha, espalha o esboço da próxima lição. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Um grande abraço para você.